Bom dia, sexto ano! Na aula de hoje nós vamos trabalhar aí com o cálculo de perímetro. Então acompanhe a explicação a partir da página de número 56 da nossa apostila de matemática. Vamos ver essa situação na nossa apostila. Diana está pintando um quadro retangular de 60 centímetros por 40. Desenhe o contorno desse quadro fazendo 1 centímetro no desenho, equivaler a 20 centímetros do quadro, e indique as medidas reais. Então, vocês vão fazer um desenho, desenhar o contorno desse quadro, fazendo o quê? 1 centímetro no desenho, que faça equivaler a 20 centímetros no quadro. Então, como que vai ficar esse desenho? Nós vamos ter assim, 60 centímetros de comprimento e 40 de largura. Quantos metros de moldura no mínimo serão necessários para esse quadro? Considere que a moldura terá 5 centímetros a mais de cada lado. Então, olha só, fazendo esse desenho. Então, tendo mais 5 centímetros para cá, 5 centímetros para cá, quanto que vai ter essa moldura, Então, nós vamos ter 50 mais 50, mais 70 mais 70. Ou seja, 2 vezes 50 mais 2 vezes 70. Então, 100 mais 140 é igual a 240. Portanto, serão necessários no mínimo 240 centímetros, ou seja, 2 metros e 40 centímetros. Então, há situações no nosso dia a dia em que precisamos saber a medida do contorno de uma superfície, como de um terreno para cercá-lo, de um ambiente para colocar acabamento, no piso ou no forro, entre outras situações. Então, o que é o perímetro? O perímetro, ele é a medida do contorno de uma região. Então, sempre que eu quiser saber qual que é o perímetro de qualquer região, basta eu fazer a soma das medidas de todos os lados. Vamos para as atividades na página 57. Então, lá no início desse capítulo, nós vimos que, em geral, os brasileiros, eles ficam a 100 centímetros das pessoas que não são conhecidas. E os indianos, eles preferem manter uma distância ainda maior, 110 centímetros. Essas medidas correspondem a quantos metros? Então, olha só, 100 centímetros corresponde a quanto? A 1 metro. Aqui, ó, 110 centímetros a 1,1 metro. Questão 2, na questão A, quantos milímetros há em 5 centímetros? Então, há 50 milímetros. Quantos decímetros há em 2 metros? 20 decímetros. Quantos centímetros há em 3 metros? 300 centímetros. Quantos metros há em 1 quilômetro? 1000 metros. Quantos metros há em 8 quilômetros? 8.000 metros. Quantos centímetros há em 2,57 metros? 257 centímetros. Questão do número 3. Retomando as informações do estudo apresentado no início desse capítulo, representa o resultado da pesquisa com os dados em metros por meio de um gráfico com colunas triplas e inspira uma legenda. Depois formule uma questão que possa ser resolvida com as informações desse gráfico. Então, retomando aquelas informações que nós tivemos lá no início do capítulo, é para representar o resultado daquela pesquisa com os dados em metros, Então, olha só, como que pode ficar, Olha só, nós poderíamos colocar uma legenda, aqui nós vamos colocar aí os países e aqui os valores, E aí, vocês vão pintar de acordo com a legenda. Na questão 4, essas molduras elas são retangulares e as medidas estão indicadas em centímetros. Lá na questão A, qual que é o perímetro de cada uma? Então, vamos lá. Primeiro a moldura 1. Então, olha só, aqui é 60, aqui também é 60, aqui é 30 e aqui também é 30. Então, é 2 vezes 30 e 2 vezes 60. Somando vai dar 180. Então, é 180 centímetros. A segunda moldura, então, 2 lados mede 20 centímetros e aqui também, e aqui mede 10. Então, é 2 vezes 10 mais 2 vezes 20, ou seja, 60. A terceira moldura, aqui mede 30, aqui também, 15 e 15. Então, é 2 vezes 30, que vai dar 60, mais 2 vezes 15.
a soma vai dar 90, então 90 centímetros. Aqui, essa moldura, ela é uma moldura que tem a forma de um quadrado, olha só, todos os lados vai medir 18 centímetros. Então, é 4 lados, né, que medem 18. Então, é 4 vezes 18, que vai dar 72. Aqui na quinta moldura, é 2 vezes 10 mais 2 vezes 15, ou seja, 50. Na moldura 6, então, olha só, é 2 vezes 58 mais 2 vezes 32, que vai dar 180. Na sétima moldura, é 4 vezes 36, porque ele é um quadrado, olha só, aqui é 36, aqui também, então aqui e aqui também. 4 vezes 36, 144, então 144 centímetros. Daí, na questão B, ele fala assim, ó, o que acontece com o perímetro ao dobrarmos a medida dos lados? Então, o que vai acontecer se dobrar a medida dos lados? O perímetro ele vai dobrar também, né? Nós podemos observar isso aqui na tela de número 4 e também na tela de número 7. Na questão C, o que acontece com o perímetro se reduzirmos a metade a medida dos lados? Então, o perímetro ele também é reduzido, né? Como na primeira e também aqui na terceira. Elas também têm as molduras, se a gente reduzir vai ter o mesmo valor. Na questão 5, esta é a planta baixa de um pequeno apartamento. Planta baixa é quando a foto ela é tirada, né, de cima, a fotografia é tirada de cima dessa planta. Então, olha só, aqui ele pergunta na questão A, qual que é o perímetro desse apartamento? Então, olha só, nós já sabemos a medida desse lado e desse. Precisamos saber quanto que mede esse lado, esse e também aqui. Então, olha só, aqui tem a mesma medida do que aqui, né? Olha só, até aqui mede esse valor. Então, aqui também mede esse mesmo valor. Aqui tem a mesma medida que aqui, ou seja, também é 5 metros. E agora, qual que é o valor dessa medida aqui? Então, olha, essa parte, ela mede 8 metros. E essa aqui, 4,8 metros. Então, para eu descobrir quanto que mede essa parte, basta eu pegar o 8 e tirar esse valor 4,8, que eu vou encontrar quanto é que mede aqui. Então, no final, o que nós vamos ter? Fazendo a soma desses dois valores aqui, eu vou ter 10,4. Então, é 2 vezes 10,4 mais 2 vezes 8, né? Porque aqui mede 8 e aqui com aqui a soma também é 8, né? Então, quanto que eu vou ter? 36,8 metros. Esse é o perímetro. Na questão B, o que aconteceria com o perímetro do apartamento se o comprimento da cozinha-sala fosse aumentado em 2 metros? Então, o que ia acontecer? O perímetro ele ia aumentar mais 4 metros, né? Porque seria 2 mais 2, e aí ficaria com 40,8 metros. A questão 6 é uma questão pessoal. Com base nessa imagem, elabore uma situação-problema que compare o perímetro dessa TV e o da TV da sua casa e as transformações de unidade de medida de comprimento. Troque-a com o colega, resolva a questão um do outro e em seguida discutam sobre as estratégias usadas para resolver essa situação. Então, aqui vocês podem elaborar um problema, né? E aí vocês podem encaminhar para um colega ou podem resolver junto com a família de vocês, um familiar mesmo de vocês. Aí vocês registram no caderno quem é que resolveu e como que foi aí resolvido, ok? Então, aqui vocês vão comparar a imagem dessa TV com a TV da sua casa. Questão 7, expresse cada medida na unidade indicada e complete as lacunas. Então, 38 centímetros. Quanto que vai ficar em milímetros? 380. 4,98 quilômetros. Vai ficar 49,8. 20,8. Vai ficar quanto? 208. 0,07 quilômetros. Em metros vai ficar quanto? 70. 6.000 metros em quilômetros vai ser quanto? 6 quilômetros. 9,12 metros vai ser quanto? 9,912. 0,15 vai ficar quanto? 0,015. 109,89 vai ficar quanto? Em quilômetros? 10,989. 0,12 metros em milímetro? 120 milímetros.
Na questão do número 8, conheça dos maiores aviões do mundo. Então, olha só a imagem que nós temos aqui. Quantos centímetros de comprimento esse avião ele é menor do que a sua largura? Então, olha só, é 440 centímetros, porque 84,4 metros, né? Menos esse valor vai dar quanto? 440. Quanto que mede aproximadamente o comprimento de cada um dos ônibus usados na comparação? Então, cada ônibus ele mede aproximadamente 12 metros, porque se eu dividir esse 84 aqui por 7, eu vou ter 12. Faltam 16 metros para o comprimento desse avião medir 1 quilômetro. Essa informação é verdadeira ou é falsa? Ela é falsa, né? Porque faltam 16 metros para chegar aí a 1 quilômetro, né? E não aí 1. Medidas de superfície. Então, vamos ler as informações a respeito desse imóvel colocado à venda. Vende-se com 187 metros quadrados, construímos em um terreno de 680 metros quadrados. O que significa dizer com 187 metros quadrados construídos? Então, significa que a área ocupada pela construção, ela corresponde a esse valor. Quantos metros quadrados corresponde à área livre desse terreno? Então, basta eu pegar os 680 e eu tirar, subtrair 187, 493. Vamos observar que as medidas indicadas nesse anúncio, elas não são de comprimento, e sim de superfície ou de área. Então, vocês já estudaram que medir significa comparar. Então, portanto, para medir a superfície, nós devemos compará-la com outra escolhida, como na unidade de medida da área, e verificar quantas vezes essa unidade cabe, né, nessa superfície. Então, o resultado dessa área, da superfície, seria quanto? Então, olha só, por um exemplo aqui nessa primeira figura. Nós precisamos contar quantos quadradinhos cabem dentro dessa figura, né, para ver qual que é essa área. Então, considerando o quadrinho U como unidade de medida de área, determine as áreas das figuras indicadas na malha quadriculada da página anterior e vamos registrar aqui na tabela. Então, olha só, na figura A, quantos quadrinhos nós temos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na figura B, olha só, primeiro somando os inteiros e depois completando os que não estão completos, nós vamos ter 8. Na figura C, tem 1, 2 inteiros e aí mais 4, juntando eles eu vou ter 4 quadrinhos completos. Na figura D, nós temos 3, 4, 5, 6, juntando aqueles dois que não estão completos. Na figura E, então, nós temos 1, 2, 3, 4 inteiros, 5, 6, 7. E na figura F, nós temos 1, 2, 3, 4. 4 quadrinhos completos. Observando as áreas obtidas, pode-se dizer que as figuras que têm a mesma área também têm necessariamente a mesma forma? Não, né? Qual que é um exemplo que nós podemos usar? Da figura A e também da figura E ou da figura C com a figura F. Elas têm a mesma área, mas elas são diferentes, né? Na questão B, agora determine a área do retângulo rosa, utilizando as diferentes unidades de medida de áreas indicadas. Preencha a tabela. Então, olha só, qual que é a área desse retângulo aqui? Então, olha só, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é 6, 1, 2, 3, 4. Então, é 6 mais 4, vai dar 24. Dessa figura T. Então, da figura T, tem quanto? Tem 48. Qual que é a área da figura R? A área da figura R aqui é 12. Agora, a área da figura S é quanto? É 6. O que nós podemos afirmar comparando a área do retângulo rosa obtido usando as unidades de medidas? Então, U e T. Então, esses dois aqui, o número obtido para a área usando a unidade U é a metade da T. R e S, então, esses dois aqui. O número obtido para a área usando a unidade R é o dobro de S. T e S.
o número obtido para a área usando a unidade T é 8 vezes ADS. Então, nós podemos notar que a área ela é a mesma. O que muda são as unidades de medidas. Então, quanto maior a unidade de medida de área considerada, menos unidades representam a área e vice-versa. E a área de retângulos e de triângulos? Então, como que eu calculo a área? Eu multiplico a base vezes a altura, né? Então, olha só. Qual que é a área desse retângulo aqui, utilizando o centímetro quadrado como unidade de medida? Então, aqui ele fala que cada quadrinho tem 1 centímetro quadrado de área. Então, cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado de área. Então, olha só. Qual que é a área dessa figura aqui? Então, aqui tem 6 quadradinhos e aqui tem 4. Então, é a base vezes a altura. 6 vezes 4 é igual a 24. Então, a área é igual a 24 centímetros. É possível determinar a área desse retângulo sem cortar os quadrinhos um a um? Como? Então, basta a gente multiplicar o número de quadrinhos do comprimento pelo número de quadrinhos da largura, né? O comprimento vezes aqui essa largura. Na questão C, qual que é a área do retângulo de 6,8 centímetros de comprimento por 4 centímetros de largura? Então, se esse retângulo tivesse 6,8 centímetros de comprimento e 4 de largura, qual que seria a sua área? Então, 6,8 vezes 4, 27,2 centímetros quadrados. Quantos centímetros quadrados correspondem à área do quadrado? Então, olha só, é um quadrado, 1, 2, 3, 4 quadrinhos, então todos os lados têm 4 quadrinhos, então é 4 vezes 4, que vai dar 16. Então, é 16 centímetros quadrados. E qual que é a área de um quadrado de 2,5 centímetros de lado? Então, digamos que esse quadrado medisse 2,5 centímetros cada lado. Seria 2,5 vezes 2,5, que dá 6,25. Então, aqui nós temos uma informação que é muito importante, peço que vocês grifem, que vocês circulem, né, para você sempre estar voltando a ver. Então, a área de um retângulo é igual ao produto, ou seja, a multiplicação da medida da base ou comprimento, chamamos de base ou de comprimento, pela largura ou altura. Então, essa parte aqui ela é chamada de largura ou de altura. Então, nós podemos representar a área do retângulo por comprimento vezes a largura, né? Ou também a base vezes a altura, simplificando essa escrita, dizendo a área do retângulo, né, igual a B vezes A. Então, ou seja, isso aqui é uma fórmula para encontrar qual que é a área. E agora do quadrado. O quadrado, ele é um retângulo, né, que ele tem o comprimento igual à sua largura. Os ambos lados, eles correspondem ao mesmo valor. Então, assim, a área de qualquer quadrado, ela pode ser escrita da mesma forma do retângulo, né? Então, é o lado vezes o lado. Como que nós escrevemos essa escrita para representar a área? Então, é a área do quadrado igual lado, né, representado pela letra L, vezes L. Ou seja, a área do quadrado é igual a L ao quadrado, né? Porque, olha só, lado vezes lado é a mesma coisa que L ao quadrado. Se aqui fosse 2 e aqui fosse 2, eu poderia dizer que é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Suponha que os triângulos dessa malha quadriculada têm 1 centímetro quadrado. Então, vamos olhar aqui essa imagem. Note que em cada caso, os retângulos eles foram construídos com a base em um dos lados do triângulo. De acordo com essas informações, responda as questões em seu caderno e justifique a sua resposta. Questão A. A área do triângulo ABC, ela equivale à metade da área do retângulo AJBC? Então, ou seja, do qual retângulo? AJBC. Desse retângulo aqui. Então, ela corresponde à metade? Quantos centímetros quadrados tem esse triângulo aqui? Então, olha só, aqui é 4 vezes 3. Então, 4 vezes 3 é 12. E aí, 12 divididos por 2 vai ser igual a 6. Então, o triângulo ABC, ele mede 6 centímetros quadrados. Na questão B, a área do triângulo DEF. Então, olha só.
DEF, esse triângulo aqui, ele corresponde à metade da área desse retângulo que está formado aqui em volta dele? Como que você pensou? Então, olha só, ao traçar essa linha vertical, né, aqui nesse triângulo, o que nós podemos ver? Cortando ao lado EF, no ponto médio, né, o ponto médio seria aqui a metade, nós podemos observar que a área desse retângulo, do triângulo DMF, ele é igual à área do outro retângulo, então que é metade. Então, por isso, sim. A questão C, ela é uma questão pessoal. Qual que é a área desse triângulo aqui? Como que você pensou? Então, vocês vão pensar como que vocês conseguiriam descobrir qual que é a área dessa figura, e aí depois vocês vão registrar como é que vocês pensaram. E na questão D, para trocar ideias com os colegas sobre como nós podemos determinar qual que é a área desse último triângulo, tá? Então, não tem problema se ficar errado, vocês vão pensar como que vocês poderiam fazer, e aí vocês vão trocar ideias com os colegas, vocês podem mandar mensagem para eles, para discutir como é que vocês fariam. Vamos construir a unidade padrão de medida de superfície juntos? Qual das três figuras, A, B e C, cobre a maior parte da superfície? A figura A cobre a menor parte. E quanto a B ou C, qual é maior? Cobrimos as figuras com quadrados iguais. Expressamos as áreas de A, B e C em unidades de quadrados. A área de A é 9 quadrados. A área de B, 17 quadrados. E a área de C é 16 quadrados. A figura B tem a maior área. A área é o número de unidades de quadrado necessárias para cobrir a figura inteira.